Amigos queridos, convidamos a todos a buscarmos Jesus em nossas vidas, a sentir a manifestação do seu amor por nós, a estarmos unificados pelos mesmos ideais, de aprendermos a amar o próximo como a nós mesmos. Fortalece-nos o ânimo, Senhor, para que a luta árdua que travamos conosco mesmo, saiamos vencedores e saibamos nos libertar da pesada fortaleza das nossas iniquidades. Queremos ser espíritos livres pelo amor, livres pela caridade, livres para a experiência da fé constante, sólida, que nos ergue a patamares de equilíbrio espiritual. Mas nos reconhecemos pequeninos, porém úteis e dispostos a aprendermos a servir em seu nome. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos. Sempre lembrando que fazer-se escolhido é estar dentro da proposta que estamos pedindo para realizar. Então, eu peço aquilo que eu busco fazer. E nós estamos entrando neste conceito de quem são os espíritos escolhidos. Outrora, foram os primeiros hebreus. Depois vieram os profetas, depois vieram os sacerdotes, os doutores da lei e o povo em geral, no qual nos enquadramos. Este chamamento, ele chega para o espírito no momento em que ele já tem uma certa maturidade para compreender que aquilo é um chamado. E essa maturidade, muitas vezes, leva alguns milênios, como poderia ter sido na primeira hora, mas quem está sendo chamado hoje, segundo Emmanuel, na lição que nós lemos ontem, somos todos nós. Os espíritos com muitas dificuldades, mas que já temos recursos. Isso que é o importante. Quando ele coloca que nós somos coxos, cegos do sentimento, que nós somos espíritos ainda muito encrudecidos na dificuldade, nem por isso deixamos de ser escolhidos. Eu achei isso uma esperança muito grande. Mas fomos escolhidos para quê? Não é para o deleite, para estarmos no, entre aspas, paraíso celeste, que nem seria do nosso perfil ser contemplativo. Nós somos da ação, da vida, empreendemos aquilo que nós queremos realizar. Então, nós temos sido chamados à observância da lei. E temos sido escolhidos para viver essa lei. Qual parte da lei eu vou viver? Aquela que me cabe, do tamanho da minha pequenez e que está no meu planejamento reencarnatório, nada mais que isso. Os espíritos não esperam de nós nenhuma santificação, mas esperam de nós que trabalhemos uns em benefício dos outros. Isso sim. Então o Evangelho diz: foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura. Convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra celeste e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto
que teriam recolhido de sua iniciativa. Vamos pensar em nós. Em cada encarnação, eu tenho um chamamento, uma oportunidade de realizar e posso me fazer escolhida porque realizei o que vim fazer. Mas o Evangelho mostra que nós mais perdemos tempo nas ilusões do que construímos, edificamos em nós valores. E é por isso que sofremos. O nosso sofrimento está muito relacionado à inoperância no bem, né? E nós trouxemos hoje para a gente refletir uma lição do Fonte Viva. Vamos entender juntos, amigos, o maior chamado de Jesus para toda a humanidade, o maior convite de Jesus para toda a humanidade foi o Sermão da Montanha, quando ele disse: vinde a mim. Esse é o maior chamado. Isso precisaria ecoar na acústica da nossa alma todos os dias. Vinde a mim. Esse é o chamado. E cada qual de nós se enquadra num tempo evolutivo para esse chamado acontecer. E Emmanuel nos mostra que Jesus disse sim, vinde a mim. Mas será que a gente conseguiu ir? Atendeu ao chamado? Vamos ver. Essa lição chama Consegues ir? É bem interessante porque esse é o maior convite. O crente, o crédulo, as pessoas religiosas, escutam o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Uns ficam embevecidos, outros ficam divulgadores dessa máxima de Jesus, chamados à observância da lei. Vinde a mim. O maior chamamento de Deus. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procure o regaço refrigerante. Então, o convite de Jesus, o chamamento, teve como um dos grandes objetivos pacificar o espírito na esperança de progresso, que haveria uma vida futura, que há uma justiça de Deus, que há um reino que não é deste mundo. Ele veio trazer o chamamento de que para as nossas dores haveria esperança. Mas esse chamamento era para acalmar as mentes inquietas e os corações atormentados, para fazer um efeito de expressão. Olha, isso que eu vivo é uma justiça de Deus, amanhã eu terei novas oportunidades, Deus não castiga, ao contrário, Ele me dá uma nova reencarnação, reencontrarei pessoas que me sustentarão, estou para me redimir do meu passado. Tudo isso é alento importante que o Sermão da Montanha trouxe para todos nós. Mas diz Emmanuel, contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. É balsamizante ouvir, é consolador ouvir. Agora, viver o que Ele nos convida é muito difícil. Ir para Ele. O que significa, então, ir para Jesus? O que significa? Eu me ajustar à lei na proporçãozinha da minha vida pessoal. Não é nada grandioso, mas é muito alentador para todos nós. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Aqui entra
Eu ouço o convite, vinde a mim, porque já sei o que preciso fazer comigo, mas há um chamamento arrastador do mundo que aqui Emmanuel coloca como conveniência imediatista. Porque lembram que quando Jesus pediu, o rei pediu ao servo que fosse chamar os eleitos do Senhor, os primeiros, um foi para o campo, que era dia dele ir para o campo, o outro foi tratar dos negócios, os outros brigaram entre si, que são as questões do mundo. Ou seja, entre o chamado de Jesus e entre as questões do mundo, nós temos conflitos ainda. Então, amigos, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o que nos prende? O que nos retém na retaguarda da nossa evolução? O cárcere do desânimo isola o espírito. Já sentiram uma fraqueza energética que não é do corpo? Um desânimo, uma falta de força e alegria para viver, e preferimos nos acomodar no isolamento desse conforto? Muitos da humanidade vivem isso. O cárcere do desânimo isola o espírito, através de grades resistentes. Acolá é o chamamento do alto, ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações, interesses individuais. O quanto a luta é árdua, porque nós estamos presos em nós mesmos e, portanto, isolados. E o espírito isolado, ele não faz circular a sua energia vital e ele fica depauperado porque ele perde as energias pelos canais emocionais e se recolhe cada vez mais. Mas na consciência, onde estão as leis, nós sabemos o que viemos fazer. Ninguém está absolutamente sem consciência do que viemos fazer. Então, Jesus estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus sentimentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes crédulos registram o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para buscarem a companhia do Mestre. Vamos entender esse momento aqui. Muitos os chamados, temos sido chamados. O maior chamamento do Cristo é o Sermão da Montanha, vinde a mim. A quem o Sermão da Montanha se refere? Aos sofredores, aos aflitos, aos enfermos, aos desconsolados, aos tristes, aos sofridos. Isso é o chamamento. Estamos sendo chamados aqui a libertar-nos dessa condição e sermos pessoas, espíritos felizes. Felizes pelo cumprimento, pela observância da lei. Mas o que nos retém? O que pode nos prender? O que nos prende são as ilusões do mundo, que são arrastadoras, e o cárcere do desânimo, porque só tem vitalidade e, portanto, um estado de humor mais equilibrado ou superior aquele que movimenta suas forças potenciais para a caridade, para o bem. O que dá força para o espírito, por isso que sentimento é a força do espírito, os sentimentos nobres, elevados, não se conquistam de forma contemplativa, se conquistam de forma de grandes e árduas lutas conosco mesmo. Então, se nós queremos sair do sofrimento, estendamos os braços ao trabalho, verdadeiramente. Para nós sairmos, temos feito reflexões sobre isso, amigos. Nós precisamos sair
da ilusão de que eu fazendo uma atividadezinha aqui, outra colar, pronto, vim fazer tudo. Não é bem assim. O que nós viemos fazer é conosco, mas sem o outro eu não faço comigo. Eu vim trabalhar o meu conteúdo, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso das pessoas. Então, um dos fatores de equilíbrio é nós termos vários relacionamentos mais profundos, estáveis, onde a gente aprende com aquelas pessoas, onde a gente se renova, onde a gente tem que silenciar, aprender a se educar no pensamento. É sobre isso o vinde a mim. Não é uma atitude contemplativa. Então, amigos, vamos estar atentos a esse chamamento que diz, em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com a verdade, já consegues ir? Ou seja, atendemos ao chamado? Vamos refletir. Irmãos, todos os dias nós necessitamos desse alimento, de nos abastecer da verdade. Entrar em contato com essas lições de vida eterna, refletir sobre elas, é uma maneira de nos alimentarmos espiritualmente. Irmos compreendendo que o amor é obra dos séculos é algo fundamental para nós. Interiorizar isso que a Célia disse, que o que eu vim fazer na Terra é comigo mesmo, mas eu não faço sem o outro, é um estado de humildade a ser instalado no campo da nossa alma. Eu não vou fazer nada, absolutamente nada comigo, se não for com o outro, junto. Eu não vou fazer. O outro é o estímulo, o outro é a vibração que eu necessito para trabalhar aquilo que eu ainda não venci. E quanto tempo nós pensamos na nossa vida como espírito que o outro me atrapalhava, porque ele não pensava como eu, porque ele não tinha os hábitos que eu tenho, porque não defende as ideias que eu penso ser a verdade. E todos esses equívocos nos levou a um estado de paralisia espiritual. Há muito tempo estamos estagnados, porque para avançar é fundamental que nós possamos compreender a lei. E quem nos trouxe a lei foi Jesus. Então, por isso que ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Daí o entendimento profundo de que realmente nós estamos no momento de ir cada vez mais compreendendo essa questão. E dando um foco ainda mais no que a Célia trouxe para nós hoje, é muito importante que nós entendamos que quando Jesus disse que todos nós seríamos chamados, todos são chamados, mas poucos são os escolhidos, o que é esse chamamento? Como nós falamos ontem, nós somos chamados para o amor. E na medida que nós estamos no mundo espiritual, de uma maneira mais proeminente ou não, nós somos chamados a reencarnar. Quem foi chamado?
para reencarnar. Todos nós que estamos aqui, todos nós fomos chamados. E nesse processo de reencarnação, quando nós estamos aqui, esse chamamento é, como disse a Célia, para a observância da lei. Reencarnado, o espírito, ele é convidado todo o tempo todo, de manhã, de tarde e de noite, todos os dias, até encerrar o seu processo de desencarne, para observar a lei. Diante das dificuldades, o espírito ele é convidado a observar a lei. O que diz a lei? Eu estou em dificuldade. O que diz a lei? A lei de Deus diz isso. Então, se a lei de Deus diz isso, eu vou seguir a lei. No momento de bonança, no momento de alegria, de entusiasmo, de contentamento, o que diz a lei? Então, nesse momento, eu vou seguir a lei. E, na medida que o espírito passa a ter esse nível de consciência, e diante de qualquer circunstância da sua vida, ele se pergunta qual é a lei e segue a lei, esse espírito será escolhido. Então, todos nós seremos convidados à observância da lei, e na medida que observamos e cumprimos, somos os escolhidos. E vai chegar um momento que isso vai ser a tônica da nossa vida. Nunca mais eu vou viver uma situação que seja contrária à lei. Porque se eu viver uma situação contrária à lei, eu permaneço numa condição que eu estou há milênios, que é ser regida simplesmente pela consequência pela lei de ação e reação, que é a consequência dos meus atos fora da lei. Eu fico num círculo. Então eu vivo fora da lei, na próxima reencarnação eu renasço para reparar o que eu vivi fora da lei, aí na próxima reencarnação eu reparo metade, faço mais outras tantas, e na outra eu venho para reparar, e eu fico nesse círculo de reencarnações reparadoras por tempo incontável, e não subo, não adianto, não avanço de maneira consciente. Porque para que eu possa avançar de maneira consciente, eu tenho que estar 25 horas por dia ligado na lei, prestando atenção na lei. Mas isso é da lei? Mas isso que eu estou pensando é da lei? Essa vingadinha que eu quero dar tem a ver com a lei? Essa preguiça que eu quero permanecer de não colaborar tem a ver com a lei? E assim sucessivamente, se tudo que nós formos realizar, nós fizermos essa pergunta, no final do dia, seremos escolhidos. E no final da reencarnação, completa um ciclo de um espírito que foi escolhido. Daí a importância de nós realmente compreendermos isso. E esse processo é um processo que exige muito de nós, um estado permanente de vigilância. É vigiar 25 horas por dia. Às vezes, a gente faz uma coisa que não é da lei e a gente fala assim, e daí, o que tem? Todo mundo faz. É interessante isso. Por quê?
quando nós estamos fora da lei, a gente dá essa justificativa. Mas no fundo, a gente não quer ser igual a todo mundo. Nós não queremos que as pessoas nos comparem como se nós fôssemos a grande massa. Então, é dual a nossa forma de pensar. É incoerente. A gente não quer ser comparado com todo mundo, mas quando a gente erra e quer permanecer no erro a gente fala, mas todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Então, essa incoerência, ela existe dentro de nós. E nós temos que observar o nosso comportamento 25 horas por dia. Os níveis de incoerência que nós temos e que não cabe mais para nós diante do que temos aprendido. Da importância de compreendermos esses textos que nós estamos trazendo a respeito dos chamados e os escolhidos. Nós estamos numa lição intitulada Chamamentos, em que Emmanuel diz assim: levanta-te cada manhã e prepara a acústica da própria alma, a fim de que lhe registres a sugestão e não te esqueças de que, se souberes escutar o divino mentor, o divino chamado, se souberes escutar a lei, nos diversos chamamentos de cada hora, em breve te elegerás escolhido para o concerto dos servidores divinos na glória superior. E aí tem um ponto que é muito relevante para nós. A máxima do Evangelho, sem nenhuma sombra de dúvida, é: fora da caridade não tem salvação. Essa é a máxima do Evangelho para mim, né? Porque tudo vai ser construído de valores de vida eterna na medida que nós nos esforçamos quanto à caridade. E a caridade, é bom a gente lembrar que, se nós pensarmos assim, Bezerra de Menezes, um espírito caridoso, vamos imaginar que ele tenha 100% de caridade, mas ele pode atingir 200%. Ele pode atingir 1000%. Ele pode atingir 10 milhões%. Porque a caridade, ela é infinita. O valor que nós vamos adquirir, valor espiritual, ele é infinito. Sempre há o que expandir naquele valor. Então, se uma pessoa é caridosa na Terra, ela vai ampliar a sua caridade em Júpiter. Ela vai ampliar necessariamente. Por quê? A caridade é um valor infinito. Se uma pessoa é 100% honesta na Terra, ela vai ampliar a honestidade nos mundos mais elevados. É muito importante nós entendermos isso. E aí, quando ele disse isso, quando Emmanuel diz isso, que a gente deve preparar a acústica da alma desde as primeiras horas da manhã, para escutar o chamado em relação à lei, é para que nós possamos nos tornar servidores. Porque a caridade, ela inicia sempre no ato de servir. Não existe caridade sem servir. O quanto eu servi hoje é o quanto eu fui caridosa hoje.
Daí a importância de nós entendermos que essa acústica da alma, ela precisa ser desenvolvida. Nós temos que ter a sensibilidade. Nossa, aqui surgiu uma oportunidade da caridade. Surgiu. Eu vou aproveitar. E é assim. Então, irmãos, quão importante é para nós ficarmos atentos e aproveitarmos cada segundo para, segundo por segundo, sermos escolhidos. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, eis-nos aqui, Senhor, em prece, aprendendo a orar, Senhor, te buscando a presença, seu olhar doce e misericordioso, a fim de que nesse momento possamos nos fazer espíritos lúcidos, amorosos, dispostos ao bem e à verdade. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento em nossas vidas. Que estamos, Senhor, dispostos a aprender, a amar como o Senhor nos amou. Dispostos, Senhor, a nos fazer espíritos constantes no bem, na busca eterna da verdade, a fim de que possamos desenvolver em nós a esperança, os valores de vida eterna, o discernimento. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu amor. Obrigado, Jesus, porque nos encontramos aqui, buscando aprender cada vez mais estas lições de vida eterna. Que o Senhor esteja conosco, nos amparando. Queremos orar, Senhor, por todos aqueles registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam receber de tudo aquilo que estão necessitados, que os anjos do Senhor possam encontrá-los, socorrê-los, estabelecer em seu íntimo paz, alegria, bom ânimo e esperança, a fim de que possam despertar para as realidades espirituais. E nós outros, Senhor, que possamos permanecer no trabalho, confiantes na misericórdia de Deus, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre, que assim seja.